Olá, gente. Hoje continuamos aqui o nosso curso 360 e chegamos dentro da parte de economia brasileira a um período particularmente confuso da economia brasileira. O governo do presidente José Sarney. A gente tem que lembrar sempre que o José Sarney ele assume meio de supetão, né, depois da morte do Tancredo Neves, sem muita preparação, sem a construção de uma base de apoio, nem nada disso. O Brasil está passando por um processo de redemocratização. Esse processo de redemocratização não é simples, causa idas e vindas. E dentro desse contexto, o José Sarney tenta resolver uma série de problemas macroeconômicos sérios da economia brasileira. Sarney assume um país que está voltando a crescer devagarinho, como a gente havia visto na última semana. Um país que tem um problemaço, que é a dívida externa, mas que bem ou mal está conseguindo gerar dólares em quantidade suficiente para amortizá-la, mas a dívida externa continua enorme. E um país que tem 4 orçamentos do governo diferentes. Isso não é brincadeira, isso é sério. Quando Sarney ele assume, o Brasil tinha 4 orçamentos diferentes. Tinha o orçamento fiscal, tinha o orçamento fiscal fazendo referência às despesas normais do governo, tinha o orçamento monetário, fazendo referência à quantidade de moeda que seria colocada em circulação através da conta movimento do Banco do Brasil. Tinha o orçamento previdenciário e tinha o orçamento das estatais. Eram 4 orçamentos diferentes. E um detalhe interessante é que apenas o orçamento fiscal passava pelo Congresso. Os outros 3, o Ministério da Fazenda tinha controle absoluto sobre o que ia fazer com ele. Então, no final das contas, a gente está falando de um país que tem um problema grave em termos de dívida externa, um problema grave do ponto de vista orçamentário, um problema grave em termos de inflação. A inflação está no maior patamar da história do Brasil quando o governo Sarney começa, o maior patamar até então, acima de 200% ao ano. Então, estamos falando de uma inflação já na casa de 3 dígitos ao ano, que é um patamar inflacionário muito desconfortável. E diante dessa bagunça é que o José Sarney se torna presidente. É interessante que algumas medidas do governo vão ser boas, como é o próprio caso da extinção da conta movimento. Né? O Banco do Brasil volta a ser, ou melhor, passa a ser um banco comum. Passa a ser um banco que vai ter que respeitar os limites que outros bancos na economia brasileira já respeitavam. Ele, na prática, vai estar debaixo da regulação do Banco Central e da política monetária. Você vai ter uma unificação desses orçamentos todos. Né? O orçamento fiscal das estatais e o orçamento previdenciário vai passar a ser uma coisa só. E o orçamento monetário ele deixa de existir mesmo, porque o governo passa a ficar proibido de imprimir papel moeda para tentar, de qualquer maneira, estimular a economia ou financiar o déficit do governo. Então, algumas coisas são boas. O próprio Sarney, quando passou por aquela investigação no Senado, foi para o púlpito se defender, uma das coisas que ele disse, eu tive coragem de acabar com a conta movimento. Realmente, acabar com a conta movimento não foi algo fácil. Afinal, você tem uma conta ali onde o Banco do Brasil podia emprestar ilimitadamente e ele ia no Tesouro e pegava mais recursos, era algo muito popular, particularmente dentro do grupo político do governo, do grupo político que governava o país. Mas o governo José Sarney vai ficar, acima de tudo, marcado pelos planos econômicos de tentativa de estabilização. O governo José Sarney vai enfrentar essa questão orçamentária, como eu coloquei, vai enfrentar a questão da conta movimento, mas, acima de tudo, e para a prova é o que efetivamente acaba sendo cobrado, ele vai ficar marcado pelos planos econômicos de combate à inflação. As sucessivas tentativas de tentar baixar a inflação. E todos esses planos, como a gente vai poder observar, a única coisa que eles conseguem fazer é aumentar ainda mais a inflação em comparação ao período anterior ao plano. Realmente é um fracasso retumbante a política anti-inflacionária do governo José Sarney. Indo para o quadro, a gente lembra, né, eu apenas lembro a vocês que na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, sobre as visões em relação à inflação. E, num primeiro momento, sai vitoriosa do debate acadêmico a visão heterodoxa. A visão heterodoxa sai vitoriosa. A visão heterodoxa ela tem algumas vantagens.
Uma primeira vantagem, ela não é recessiva. Ela não é recessiva. A visão ortodoxa, ela é recessiva. Puxa, você está propondo aí fazer política fiscal, política monetária, contracionistas, isso vai baixar o crescimento econômico, vai gerar recessão, é algo impopular. E a visão heterodoxa, ela oferece também uma solução rápida. Você congela os preços e o problema está resolvido. O problema está absolutamente resolvido. Uma terceira razão é que, em tese, ela pode ser neutra do ponto de vista distributivo, ou seja, neutra em relação à distribuição de renda, porque você congela todo mundo mais ou menos onde está. Essas são algumas vantagens que acabam seduzindo o governo a levar adiante a visão heterodoxa, a acreditar que a visão heterodoxa é realmente a melhor maneira. A gente está falando de um governo que não foi eleito diretamente, um governo que teme implementar já de saída algum tipo de política mais contracionista, mais recessiva e eventualmente cair. Né? Existem declarações do Sarney dizendo com todas as letras que ele tinha certeza que ele não terminava o governo, que em algum momento ele ia ser derrubado. Né? Por conta ainda do clima de redemocratização e de muita complicação política que o Brasil vivia naquele momento. No primeiro momento, o Sarney ele opta por manter e empossar todos os ministros que o Tancredo havia escolhido. Então, todos os ministros acabam sendo colocados. Para ministro da Fazenda é escolhido Francisco Dornelles. O Francisco Dornelles atualmente, ele ainda é vivo, é vice-governador do estado do Rio de Janeiro. O Francisco Dornelles, ele se torna ministro e durante o ano de 1985, ainda como ministro da Fazenda, pouca coisa é feita, pouca novidade. Ele faz algumas políticas leves de controle do gasto público e de controle monetário. São feitas discussões em relação à unificação de todos esses orçamentos que o governo tinha, para que o governo passasse a ter um orçamento único e tal. Mas o fato é que não há muito o que se dizer ou se destacar em termos da gestão do Francisco Dornelles ao longo de 85 como ministro da Fazenda do Brasil. O Francisco Dornelles ele vai ser substituído pelo Dilson Funaro. E aí sim a coisa começa para valer. O Dilson Funaro vai ser o ministro responsável por coordenar a equipe que vai desenhar o primeiro grande plano de combate à inflação no Brasil. Esse plano é conhecido como Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele foi desenhado em segredo, afinal, os planos econômicos, de uma forma geral, eram desenhados em segredo, até porque as medidas que eles traziam não podiam ser divulgadas ao público antes. O que acaba acontecendo é que o presidente José Sarney vai para a televisão no dia 28 de fevereiro de 1986, no último dia do mês, anunciar o Plano Cruzado. E quando ele anuncia o Plano Cruzado, está decretado já. Ele está anunciando que decretou o Plano Cruzado. Ou seja, já está em vigor, as medidas do Plano Cruzado já estão em vigor. O Plano Cruzado tem na sua estrutura 100% de heterodoxia. 100% de heterodoxia. Ele vai colocar todas as suas fichas na questão da inércia inflacionária. Vamos resolver o problema da inflação eliminando a inércia inflacionária. E como nós havíamos visto na aula passada, a inércia inflacionária se acaba com congelamento de preços. Congelamento de preços, congelamento de salários, congelamento de preços correntes, o salário não deixa de ser o preço da mão de obra, congelamento da taxa de câmbio, vamos congelar tudo. O dia 28 de fevereiro não é escolhido por acaso, 28 de fevereiro à noite, você está falando justamente da virada do mês. Né? O momento em que o mês ele vira, então vamos fazer um corte aqui. A partir de amanhã, novo dia, nova moeda, novo Brasil. Tá? Vamos falar um pouco sobre o Plano Cruzado. Então, vindo para cá, a gente pode observar então que o Plano Cruzado, como eu disse há pouco para vocês, ele é um plano 100% heterodoxo. 100% heterodoxo. Ou seja, ele está apostando todas as suas fichas na inércia inflacionária. Não existe inflação causada por demanda. O que existe é inflação causada por inércia, exatamente como a visão heterodoxa acreditava.
Aqui tem uma frase do Funaro que ele disse quando o Plano Cruzado foi lançado: vamos ter um crescimento japonês com uma inflação suíça. O crescimento japonês acontece porque na década de 80 quem era sinônimo de crescimento econômico não era a China, era o Japão. Havia inclusive uma expectativa de que o Japão poderia ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Não por acaso uma série de filmes americanos da década de 80 retratam sempre os japoneses, às vezes de maneira jocosa, inovativa e tal, e demonstram um certo temor por parte dos americanos de serem ultrapassados pelos japoneses por conta de sua capacidade inovativa. Inflação suíça, porque na década de 80 a Suíça era a grande referência em termos de estabilidade macroeconômica, em termos de inflação baixa. Quer dizer, já está colocado aqui com muita clareza que nós não vamos segurar crescimento econômico. Não vamos segurar crescimento econômico, afinal, a grande vantagem da visão heterodoxa é ela não ser recessiva. A gente vai conseguir, ao mesmo tempo, baixar a inflação e manter o crescimento econômico. Vamos baixar a inflação e vamos manter o crescimento econômico. Então, o Sarney vai para a televisão e anuncia que, a partir daquela data, está decretado o congelamento de preços, salários e taxa de câmbio por tempo indeterminado. As pessoas no Brasil estão proibidas de reajustar preços. Proibidas de reajustar preços. Um detalhe importante é que os preços são congelados nos valores correntes, ou seja, nos valores que estavam sendo praticados em 28 de fevereiro de 1986. Já os salários vão ser congelados pela média do poder de compra dos 6 meses anteriores. Além disso, o governo resolve dar um abono salarial para funcionários públicos e aumentar o salário mínimo. Na visão do governo, as pessoas precisavam estar satisfeitas com o plano, porque o sucesso do plano dependia da fiscalização popular. O governo não teria condições de fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais do país. Então, o governo convoca a população a ser fiscal do governo, fiscal do congelamento. Ali tem no quadro, como vocês podem ver, um botão: eu sou fiscal do Sarney. Esse botão se tornou muito popular, as pessoas colocavam isso no peito e iam para os estabelecimentos comerciais fiscalizar o congelamento que havia sido decretado pelo governo. Estabelecimentos que desrespeitassem o congelamento seriam multados e, em casos mais graves, o proprietário seria preso. É isso mesmo. Reajustar preços no Brasil nesse momento pode dar cadeia se você reajustar preços. Ok? Então, reajustar preços pode dar cadeia. Essa é a intensidade do Plano Cruzado. Vamos resolver o problema da inflação. Vamos resolver o problema da inflação. Tá? Voltando ali para o quadro, nós temos também a implementação de uma reforma monetária. O Cruzeiro sai de circulação. O Cruzeiro sai de circulação. E o Cruzeiro havia sido introduzido por Getúlio Vargas em 1942. Eu havia falado sobre isso há algum tempo com vocês. Teve um pequeno período nos anos 60, entre 67 e 70, que nós tivemos o Cruzeiro novo, que foi na prática um corte de zeros. Mas desde 1970 o Brasil tinha o Cruzeiro de volta. E agora, em 1986, está saindo de circulação o Cruzeiro e está entrando o Cruzado. A taxa de troca era de 1.000 para 1, ou seja, 1.000 cruzeiros viram um cruzado. 1.000 cruzeiros viram um cruzado. Por que eu estou trocando a moeda? Para passar uma mensagem clara para a população. A inflação morre com a moeda antiga, a moeda nova não tem inflação, não mantenha comportamentos antigos, não mantenha a sua memória inflacionária de ficar achando que tem que reajustar preços e tal. Esqueça isso, morreu. Aquela inflação morreu, aquela moeda antiga morreu com a inflação. Então, vamos trocar a moeda antiga por uma moeda nova, uma moeda livre, uma moeda que nasce realmente sem esse problema da inflação. Eu lembro que nesse dia que foi lançado o Plano Cruzado, eu estava na escola já, estava no início do meu período escolar,
E eu ganhava lá, sei lá, 5.000 cruzeiros e passei a ganhar 5 cruzados por lanche. Achei que tinha sido enganado. Cheguei na escola, tia Deise, lembro de tia Deise até hoje. Falei, tia Deise, fui enganado, é verdade. Mamãe me dava 5.000, agora dá 5. Ela falou, é a mesma coisa, meu filho. Eu falei, não é. Não, claro que não é. Porque, poxa, era 5.000, agora é 5. Ah, mas é por causa do plano cruzado. Que plano cruzado, tia Deise? Quem é plano cruzado? E eu sei que eu perturbei tanto tia Deise que fiquei sem recreio naquele dia. Foi bem traumático, bem traumático. O plano cruzado, para mim, remete a uma experiência muito traumática de infância, de que, efetivamente, você trocou o nome da moeda. Fala, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria dizer que eu acho que eu sou o único que tem, além de você, que tem esse tempo, mas eu tenho uma memória ainda mais viva disso, eu era mais velho. Aham. E eu não sei se eu ia falar disso, mas o grande trauma que eu tenho do plano cruzado é um efeito colateral que gerou, eu queria que você comentasse isso, que alguém conteve a oferta, né? Ele tá... A gente não, de repente sumiu, não tinha mais carro, É. no mercado, não achava. E quando aparecia, eu morava num lugar assim, que era uma vila lá da usina nuclear de Angra, que meu pai trabalhava lá, então tinha só praticamente um ou dois mercados, né? E aí quando tinha, e era na outra vila, morava no Bucaba e na Vila de Trabrava. E quando tinha carne, a gente tinha que ir pra fila, ficava assim, aí a minha mãe mandava a mim. Ficava 2 horas na fila pra comprar assim, sabe? 2, 3 quilos de carne, porque sumiu, cara. Vou falar sobre isso. Coisas, né? Vou falar sobre isso. De reação, né? Ah, sim, não, mas eu vou falar. Na realidade, isso vão ser as consequências. Por enquanto, eu estou falando do plano em si. Ele está falando aqui do trauma de infância dele de ficar na fila da carne para comprar lá 2 quilos de carne. E sim, eu vou entrar nesse ponto que, na realidade, a grande marca do plano cruzado, para a memória das pessoas, e você está mostrando isso muito bem, é o desabastecimento. É o desabastecimento que ele vai acabar proporcionando. Bom, voltando aqui um pouco para as medidas. Você tem a proibição da indexação por períodos inferiores a 1 ano. Então, não pode mais ter indexação por períodos inferiores a 1 ano. Você vai zerar os índices de preços. Os índices de preços serão calculados a partir de agora. Então, a inflação antiga ela morre. A inflação nova ela acaba sendo calculada a partir desta data. A correção monetária por períodos de menos de 1 ano ela vai acabar, né? A indexação por períodos de menos de 1 ano vai acabar. Então, a ORTN, que foi criada lá no PAEG, ela vai ser substituída pela OTN. A OTN não paga mais correção monetária, ela paga apenas juros, né? Aí ela tem uma indexação apenas anual, não tem mais aquela correção contínua que antigamente ela tinha. Então, o governo está tentando dar o exemplo, o governo está mostrando justamente que além de congelar os preços, além de trocar a moeda, eu estou proibido a indexação por períodos inferiores a 1 ano, e a indexação é o que alimenta essa inflação louca do nosso dia a dia. E o gatilho salarial, né? O gatilho salarial é um mecanismo colocado no plano para dar tranquilidade às pessoas. Caso a inflação acumulada atingisse 20%, os salários seriam descongelados porque o gatilho seria disparado. Ah, mas ia ter inflação? Poderia ter inflação, sim. Afinal, os preços estão congelados, mas o governo se reservava o direito de permitir que alguns reajustes pontualmente pudessem acontecer, dependendo da necessidade, dependendo da situação. Então, é isso que o Sarney anuncia. Ele vai para a televisão, anuncia que nós teremos congelamento de preços por tempo indeterminado, não pode reajustar. Se reajustar sem autorização, vai ser multado. Se for grave, vai ser preso. Temos uma nova moeda, a moeda antiga está saindo de circulação, o cruzeiro. Agora temos o cruzado a uma taxa de 1.000 para 1. A reforma monetária, então, está sendo implementada. Está proibida a indexação por períodos inferiores a 1 ano. Vamos zerar os índices de preços, a inflação passada morreu, toda a inflação vai ser calculada a partir de agora. E tem um gatilho salarial. Se a inflação acumulada atingir 20%, o gatilho é disparado e os preços são corrigidos. O que acaba acontecendo na prática, então, é que você está tentando ganhar apoio popular. O apoio popular é importante como mecanismo de sucesso do plano. Afinal, você está fiscalizando congelamento. E fiscalização de congelamento depende das pessoas. Você podia fazer denúncias através do telefone para a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento.
Alguns botequins antigos ainda têm o telefone da Sunab fixado na parede, porque você era obrigado a fixar o telefone da Sunab em qualquer estabelecimento comercial no Brasil. Porque a Sunab, ela era responsável justamente por punir, eventualmente, abusos. Então você está empoderando a população brasileira. E a população brasileira ganha o direito de fiscalizar os estabelecimentos. Isso vai gerar situações bastante curiosas. Porque dar poder para as pessoas dessa maneira gera alguns fenômenos diferentes. Mas o importante é falar, a partir de agora, o que vai acontecer. Né? Segundo a visão heterodoxa, está 100% correto. 100% correto. É isso. Vai dar certo. Vamos congelar os preços. Inflação no mês de março de 1986. 0. Isso gera uma euforia na população. 0 inflação no mês seguinte. Inflação em abril de 86. Próxima de 0. As pessoas começam a ficar absolutamente eufóricas com o sucesso do Plano Cruzado. Nos 2 primeiros meses, o sucesso do Plano Cruzado é absolutamente retumbante. É impressionante, a inflação foi para 0. 0. O Cruzado é um sucesso, a popularidade do Sarney vai lá em cima, era exatamente isso que nós precisávamos. Vai dar certo, o Plano Cruzado é genial e vai funcionar. E aí começam a aparecer os primeiros problemas. Olha só, deixa eu pegar aqui. Bom, um primeiro problema, até deixa eu pegar um outro slide aqui para explicar isso um pouco melhor, é a chamada periodicidade dos reajustes. Como assim? Aqui eu vou colocar o preço real de uma mercadoria, tá? O preço real é o preço nominal descontado à inflação. E aqui é o tempo. É o tempo. O que acontece? Quando você reajusta o preço de uma mercadoria, o preço real fica lá em cima. A inflação vai corroendo o preço real dessa mercadoria. E aí depois você reajusta de novo. A inflação vai corroendo o preço dessa mercadoria. Você reajusta de novo. E assim vai. Essa é a dinâmica inflacionária. E daí? E daí que quando você congela os preços em 28 de fevereiro de 1986, você vai pegar os diferentes setores em pontos diferentes. O cara que reajustou os preços em 28 de fevereiro vai ser pego aqui, com preço em termos reais lá em cima. O cara que ia reajustar os preços em 1º de março, ele vai ser pego aqui. O cara que reajustou, de repente, os preços em 15 de março, ou mais ou menos no meio do caminho, vai ser pego aqui. O que eu quero falar é que o que eu quero mostrar é que os diferentes setores serão pegos em momentos diferentes dos seus preços. Tá? Em momentos diferentes. Afinal, a gente está falando de uma situação onde nem todo mundo reajusta os preços ao mesmo tempo. Você vai ter setores que vão ser congelados em patamares absolutamente confortáveis e você vai ter setores que vão ser congelados de forma absolutamente desfavorável. São exemplos de segmentos que foram congelados de forma desfavorável. Carne, exatamente como ele colocou, leite e derivados e automóveis. No caso de carne, a Polícia Federal vai obrigar os produtores de carne a oferecer carne. É liberada uma operação da Polícia Federal em 1986, eu não sei o nome dessa operação, não sei nem se ela tinha nome, mas os policiais federais vão para fazendas no Mato Grosso na marra para caçar os bois e obrigar os fazendeiros a oferecer os bois. Porque por esse preço, os produtores olharam, não quero. Por esse preço eu tô fora. Deixa o boi pastando aí o resto da vida, porque para mim não interessa. Leite e derivados, você acabou tendo problemas também muito sérios. Leite e derivados, você vai ter um subsídio que vai ser oferecido pelo governo para tentar mitigar um pouco o problema. Leite também é uma das coisas que começa a faltar primeiro nos supermercados. Leite, carne. E no caso dos automóveis, o governo vai aumentar os impostos sobre os automóveis para tentar criar algum tipo de correção nesse setor. Tá? Bom, então quando a gente está falando aqui de uma situação como essa, por que o governo aumenta os impostos nos automóveis? Para tentar desestimular o consumo de automóveis, uma vez que os automóveis estavam muito baratos e tinham sido congelados num patamar muito reduzido. Isso já é um problema. Nem todos os setores são congelados no mesmo momento. Segundo problema. Quando você vai para o supermercado,
Vamos imaginar uma situação hipotética, né? O governo magicamente congelou o preço no patamar de equilíbrio. Magicamente. Já vimos que isso não é verdade, mas vamos imaginar que foi verdade. Que o governo conseguiu congelar no preço de equilíbrio. Bacana, preço de equilíbrio bonitinho. Bom, você estava acostumado com uma inflação de 3 dígitos, os preços eram reajustados com muita frequência, às vezes diariamente. Você chega no supermercado, a inflação está zero e os preços não estão mais subindo. Qual é o sentimento que você tem? Sou rico, ótimo. O sentimento que você tem é que está tudo muito barato. Muito barato. Eu esperava que os preços tivessem sido reajustados e não foram. Se eu esperava que eles tivessem sido reajustados e não foram, é porque está mais barato do que eu esperava que estivesse. Se está mais barato do que eu esperava que estivesse, qual é a minha reação natural? Comprar mais. Comprar mais. Até porque ninguém nunca sabe até quando o congelamento vai durar. Então eu vou expandir a minha demanda. Legal. Expande a demanda. Se você expande a demanda, e isso realmente vai acontecer no pós-cruzado, a demanda vai se expandir de maneira muito significativa, até porque os salários foram congelados com um bom poder de compra, o salário mínimo foi aumentado, foi dado abono salarial, o que expande a demanda ainda mais, você teria um novo equilíbrio aqui, nesse novo preço. A demanda se expandiu, o preço viria para cá, seria um novo preço de equilíbrio. Só que isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o congelamento não permite. O preço tem que continuar no mesmo lugar. Se o preço tem que continuar no mesmo lugar, o que vai acabar acontecendo é o seguinte. A quantidade ofertada será essa aqui. E a quantidade demandada por este preço, que continua sendo o mesmo porque o congelamento ordenou, será isso aqui. Então você começa a criar excesso de demanda ou escassez de oferta, desabastecimento. Então, nós temos dois problemas. De um lado, o ofertante não está incentivado a ofertar, e do outro, o demandante está super incentivado a demandar. O que cria um descasamento entre oferta e demanda e faz com que os produtos comecem a desaparecer das prateleiras do supermercado. Os produtos começam a desaparecer da prateleira do supermercado, você começa a ter a formação de filas, exatamente como ele falou, a fila da carne. Tinha que ir para a fila da carne, porque não tinha carne para todo mundo. Por esse preço, a oferta de carne era muito restrita. Por essa demanda expandida, a oferta de carne era muito restrita. E aí, claro, as pessoas compravam, botavam no freezer, que é algo que hoje ninguém tem mais. Mas nos anos 80 as pessoas compravam e estocavam no freezer comida. Porque não sabia quando ia comprar de novo. E muitas vezes você tentava comprar por um preço em conta, por um preço conveniente. E estocava lá no freezer e ia aos poucos consumindo a carne que foi adquirida. Então começam a surgir problemas. Começam a surgir as filas. Você começa a ter filas no supermercado para comprar um monte de produtos. Você começa a ter o mercado informal, o mercado negro. Começam a aparecer facilitadores. Pessoas que podem vender uma carne para você por fora, se você pagar aí para ela. Né? Um preço paralelo, exatamente. Então começam a surgir pessoas e todo mundo começa a ter o contato de alguém que oferece carne mais cara, não é pelo preço do supermercado, mas oferece carne mais cara. Né? Oferece leite, não é pelo preço do supermercado, mas oferece leite. Tá? Você começa a ter o ágio acontece quando você diz, olha, tem que pagar um por fora. Alguns estabelecimentos comerciais começam a fazer isso. E problemas de desabastecimento. Então, a gente está falando de superaquecimento da demanda, a gente está falando de um problema onde o desabastecimento se torna uma realidade. E aqui um ponto que eu também quero colocar, que são as técnicas para burlar o congelamento. O congelamento funciona no primeiro mês, funciona no segundo mês, porque foi de surpresa, ninguém esperava. Mas, aos poucos, as pessoas começam a aprender como burlar o congelamento sem descumprir a lei. Por exemplo, um chocolate que era comercializado pela Nestlé na época chamava-se Lolo. A Nestlé tirou o Lolo de circulação e trocou o Lolo pelo Milk Bar. A única razão para isso foi burlar o congelamento. Por quê? Porque se um produto sai de linha, ele saiu de linha.
Um outro produto, ao ser lançado, ele é congelado no seu valor de lançamento. E ao lançar com um preço mais alto, na prática você burlou o congelamento e passou a praticar um preço mais alto. Outra técnica muito utilizada, a troca da tipificação dos produtos. O melhor exemplo para isso foi a Volkswagen. Na época o Fusca ainda estava em linha de montagem. E a Volkswagen tinha lá o Fusca básico, o Fusca Plus, o Fusca Hiper Plus e assim por diante, dependendo dos acessórios que você fosse acrescentando no seu Fusca. A Volkswagen trocou o que era cada um desses Fuscas. Afinal, no congelamento estava lá, Fusca básico, tanto. Fusca Plus, tanto. Fusca Hiper Plus, tanto. Mas quem diz o que é o Fusca básico? A Volkswagen. Quem diz o que é o Fusca Plus? A Volkswagen também. Quem diz o que é o Fusca Hiper Plus? A Volkswagen. Então, o Fusca básico, ele deixou de ter acessórios como, por exemplo, o volante. Então, se você quisesse o acessório volante, você tinha que comprar o Fusca Plus. E o Fusca Plus era mais caro. E aí você começa a burlar o congelamento. É isso. É claro que brasileiro também reage e muitas pessoas começaram a chegar com volantes de ferro velho na concessionária da Volkswagen para comprar o Fusca. E aí ela mudou a tipificação de novo. E aí surgiu uma moda de customizar o volante. Então, muita gente começou a arrancar os volantes dos carros, botar outros volantes, justamente porque aí ficou moda você ter um volante diferente e customizado nos diferentes automóveis no Brasil. As pessoas aprendem a lidar com o congelamento. As pessoas aprendem a burlar o congelamento. Esse é o meu ponto. Tá? A gente aprende e se adapta a tudo. Tudo nessa vida, inclusive congelamento. Você vai aprender mecanismos para ganhar dinheiro no congelamento. Isso é algo que o Brasil vai aprender da pior maneira possível. Bom, voltando para cá, o que a gente acaba tendo na prática é um ambiente onde o governo está administrando problemas, né? Carne, leite, café, né, frango e aqui o próprio cruzado. O governo está tentando equilibrar um monte de pratos, né? Autoriza um reajuste aqui, um reajuste acolá e tenta ficar administrando o inadministrável, porque como é que você vai regular todos os setores da economia? Como é que você vai definir qual setor merece ter reajuste ou não? Ah, eu vou subir o frango, vou subir o leite, vou subir a carne ou não vou subir nada? E deixa do jeito que está. Quer dizer, o que eu quero colocar para vocês é que cria um ambiente ao longo dos meses, conforme eles vão se passando, absolutamente inadministrável. Como é que eu defino quais são os preços? O que pode reajustar, o que não pode reajustar? São milhares de produtos na economia, você vai controlar todos eles? E vai dizer tudo o que pode ter reajuste e o que não pode? Pontualmente? Fala. Se o desabastecimento foi mais pela expansão de demanda do que pela falta de oferta? Foi mais por expansão de demanda do que de falta de oferta, no caso específico do cruzado, por causa do reajuste salarial e também por causa desse desconhecimento no primeiro momento dos ofertantes. Os ofertantes têm um comportamento mais oportunista nos planos subsequentes, no cruzado nem tanto ainda. Uma outra coisa que o governo vai fazer para tentar suprir esse desabastecimento de demanda, o que é? Permitir importações. Você abre o país às importações. Abre as importações. E dentro de um ambiente como esse, as exportações vão desabar. Afinal, eu não tenho mercadoria para abastecer o mercado doméstico, imagina para exportar. Não tenho mercadoria para abastecer o mercado doméstico, imagina para exportar. Se o governo podia fazer um preço para exportação e um preço para o mercado interno, é meio complicado quando o câmbio está congelado. E para que eu vou fazer um preço para exportação e um preço para o mercado interno se eu quero que a exportação venha para o mercado interno para suprir o desabastecimento? Está entendendo? Eu não quero exportar. Esse é o ponto. Eu quero que o produto fique aqui dentro. Eu não quero incentivar a exportação. Eu quero que o produto fique aqui dentro e abasteça o mercado interno. Eu quero que as importações aumentem. E talvez você esteja se perguntando, mas e a dívida externa? De onde virão os dólares para pagar a dívida externa? Os dólares não vinham da balança comercial? A resposta é sim, viam da balança comercial. E a pergunta é, de onde virão os dólares agora para pagar a dívida externa? Não virão. É por isso que, em fevereiro de 87, o Brasil vai ser obrigado a decretar moratória unilateral da dívida externa com a suspensão do pagamento dos juros.
acabaram as nossas reservas internacionais depois de um ano de cruzado, onde o congelamento de preços, na prática, forçou o governo a estimular as importações, né, a abrir o país às importações e também a reduzir as exportações. Diga. Os produtos importados, o câmbio estava congelado, né? Mas o produto importado, ele entrava pela conversão respectiva da taxa de câmbio e acabava entrando no Brasil por um determinado valor. Você não tinha como congelar o preço do produto lá fora. Então, o produto, quando ele entrava no Brasil, ele passava a ter um valor fixo, mas só depois que ele entrava no Brasil, né? Você não tem como congelar a priori, como congelar antes. O câmbio havia sido congelado num patamar muito apreciado, de propósito. O cruzado estava muito forte, justamente para tornar os importados baratos. Justamente para tornar os importados baratos. Então, você está falando de um ambiente onde, na prática, você vai arrebentar as contas externas. As contas externas que pareciam estar indo relativamente bem, que você estava conseguindo gerar dólares em quantidade suficiente. Ou seja, a gente já tinha o problema da inflação. Agora, além do problema da inflação, a gente passa a ter o problema das contas externas. Um problema que estava mais ou menos resolvido e volta a aparecer. Alguns autores defendem que o Sarney também decreta a moratória como forma de angariar apoio popular depois do fracasso do cruzado. Faz algum sentido. Moratória no Brasil é muito popular. Vai para a praça e começa a defender moratória, que você vai juntar ali, arregimentar rapidamente 10, 15, 20, 30, 50, 100 pessoas. Talvez você consiga ter muitos apoiadores a essa ideia. Já pagar a dívida externa não é algo tão popular assim, né? Então você cria um ambiente no Brasil onde agora nós temos um grave problema de dívida externa para administrar. Os meses vão passando, o desabastecimento vai piorando, alguns congelamentos vão sendo alguns reajustes vão sendo autorizados aqui e acolá, mas o governo segue firme no congelamento. Afinal, não pode disparar o gatilho salarial. A inflação acumulada não pode atingir 20%, porque o governo considerava que se o gatilho salarial fosse disparado, aí o congelamento acabou, o plano acabou, porque você vai ter que reajustar tudo na economia. O governo tinha ali um horizonte que era novembro de 86. Novembro de 86 nós teríamos eleições para governadores e o governo vai segurar o congelamento até novembro de 86. Em novembro de 86, o PMDB, partido do presidente, vai ganhar todos os estados do Brasil, acho que com exceção de 1 ou 2, vai ganhar todas as eleições. Então, o governo queria manter o congelamento até o final de 1986, justamente como mecanismo de ganhar popularidade. Uma outra coisa que o governo faz ao longo de 86 é o seguinte: bom, já que a gente não está conseguindo segurar a inflação real, vamos segurar a inflação oficial. Sempre que algum reajuste era autorizado, o governo tirava aquele produto da cesta do IBGE. E aí, na prática, ele não impactava a inflação oficial. Isso é chamado de expurgo de preços, é uma técnica utilizada em muitos países em alguns momentos, e no Brasil, nesse momento do plano cruzado, vai ser particularmente comum. Autorizou um reajuste num produto específico, tira ele do índice de preços, porque assim ele não vai pressionar a inflação oficial, e o gatilho salarial ele só seria disparado quando a inflação oficial atingisse os 20% que haviam sido estabelecidos. Você está criando um problemaço, né? Porque em algum momento essa inflação reprimida, represada, vai voltar. Quando passa a eleição de novembro de 1986, o governo autoriza uma série de reajustes e esses reajustes autorizados disparam o gatilho salarial e o plano acaba. Na prática foi o que aconteceu. Quer dizer, nós tivemos um congelamento aí por um prazo bem longo, um congelamento por mais de 10 meses, um congelamento muito forte, mas ele vai fracassar justamente no momento em que o gatilho salarial vai ser disparado, em que a inflação acumulada atinge 20%. No momento em que a economia brasileira é descongelada, ou seja, no momento em que o congelamento sai de vigor, você como empresário fará o que com seus preços? Reajustará como nunca. E mais um detalhe importante, você nunca mais vai permitir que isso aqui aconteça. Ou seja, toda vez
que os preços reais caírem um pouquinho, o que você faz? Reajusta de novo. Cai um pouquinho, reajusta de novo. Reajusta de novo, reajusta de novo, reajusta de novo, reajusta de novo, para que nunca mais isso aconteça. Nunca mais isso aconteça. Existia um receio de novo congelamento, e esse receio de novo congelamento mostrou-se justificado, porque a gente vai ter mais 3 ao longo dos próximos anos. Então, eu nunca mais vou permitir que o meu preço caia. Isso, na prática, significa 2 coisas. Primeiro, os reajustes de preços tornam-se mais frequentes. Segundo, os reajustes de preços se tornam mais intensos. Até porque muitas vezes você vai reajustar para cima do preço de equilíbrio, para que se você perder um pouquinho de poder de compra, você vai ser congelado numa zona confortável. Então, eu nunca mais vou permitir. Isso é o que se chama de reajuste preventivo. Se torna no Brasil comum a prática do reajuste preventivo. Fala. A economia continua a crescer nesse cenário, até porque você teve ali uma expansão de demanda razoavelmente significativa. Então ainda houve crescimento econômico e o plano não era de maneira nenhuma recessivo. O plano não era de maneira nenhuma recessivo. Tá? Bom, no momento em que o plano fracassa, a inflação volta com mais força do que ela havia estado durante o período pré-cruzado. As remarcações se tornam mais intensas. É aí que começa aquele período onde você vai no supermercado e os remarcadores remarcam o tempo inteiro os preços dos produtos, porque eu não posso deixar o preço do produto cair. Se o preço do produto cair, o que vai acabar acontecendo é que eu corro o risco de ser congelado. O congelamento pode aparecer a qualquer momento, eu não sei quando ele vai acontecer, e aí eu vou ficar numa situação muito delicada, eventualmente a minha empresa vai até quebrar. Aí é engraçado que as pessoas começam a ir para o supermercado e como as remarcações são constantes, elas começam a colocar tudo no carrinho, depois elas decidem se vão levar. Por quê? Porque se você fosse a um corredor do supermercado e depois voltasse, o produto poderia ter sido remarcado. O supermercado era uma bagunça, porque as pessoas largavam leite em cima da carne, carne em cima da Coca-Cola, Coca-Cola em cima do macarrão, macarrão em cima do tomate, porque elas iam abandonando pelo caminho aqueles produtos que aos poucos elas iam desistindo, mas que tinham colocado no carrinho para decidir ganhar um pouco de tempo antes da remarcação. Aí eu lembro que papai me pedia para pegar os produtos que estavam abandonados. Eu nunca entendia também. Ele falava, pega os produtos que estão abandonados por aí. Eu, para quê? Os produtos estão abandonados, mas para que isso? Aí depois eu entendi que eu estava sendo, na realidade, explorado, né? E os produtos abandonados, eles não tinham sido remarcados. Então, era um grande macete você pegar os produtos abandonados pelo caminho, porque os produtos abandonados pelo caminho tinham preços antigos. Preços antigos. Não tinham sido remarcados. Quando você ia na caixa registradora, não era que nem hoje, moderno, você vai lá, escaneia o código de barra. Não, tinha lá uma menina lá digitando todos os preços que apareciam na frente dela, ou seja, o preço que tinha sido marcado. Aí, claro, você vai ter gente que arranca um preço, cola outro. Aí os supermercados começam a colocar um preço que era fatiado. Então, se você arrancava, ele rasgava. Justamente para evitar que as pessoas botassem... Aí o remarcador tem que marcar um preço em cima do outro preço, porque se ficasse os dois, a pessoa arrancava o velho, arrancava o novo, ficava com o velho. O Brasil começa a virar um lugar caótico. É isso que eu quero colocar para vocês. É esse ambiente que eu quero descrever para vocês. Um ambiente absolutamente caótico, né? Onde fazer compras e ir ao supermercado vira uma atividade de guerra. Né? Você pega o seu salário, você recebe o seu salário, você corre para o primeiro supermercado que aparecer na sua frente. Porque como as remarcações são preventivas e periódicas, o cara vai remarcar o tempo inteiro. Então eu tenho que ir para lá agora, antes que ele remarque, antes que ele reajuste os preços. Bom, para encerrar apenas essa primeira parte da nossa aula, eu vou colocar aqui um vídeo rápido ilustrando o que aconteceu no primeiro dia depois da decretação do Plano Cruzado, ou seja, o que aconteceu em 1º de março de 1986, logo depois que o Plano Cruzado foi decretado. Olha lá. Guerra contra os preços. No Rio, um dia de muito trabalho para os fiscais da FUNAB e para os policiais. Foram mais de 1000 denúncias contra a remarcação de preços. Na apuração de denúncias, os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar.
O gerente e os 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistamos o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra...